Sejam muito bem-vindos ao Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts desse programa. E hoje a nossa convidada é Gi Santos, terapeuta consteladora, mentora. E ela tem muitas dicas para nos dar. Pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre o que é constelação. Tudo bem? Tudo Seja muito bem. bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui e poder ser contribuição na vida de tantas pessoas que vão nos ouvir. A gente estava conversando ali antes de entrar, né, antes de começar o programa, eu falei, constelação é energia? É só acender uma velinha, é só colocar um aroma na minha sala e tudo vai ficar bem? Não, né? É um erro pensar assim, É um né? erro pensar assim. Constelação ela é trazer ordem ao nosso sistema. Então, primeiro nós trabalhamos a ordem. Quem veio antes? Pai, mãe, vós, meus bis, né? Toda aquela galera que veio lá antes de nós, né? É trazer o pertencimento e o equilíbrio para o nosso sistema. Então, quando nós estamos, né, em desalinhamento, né? Nós não estamos no nosso sistema com ordem, quando tem pessoas excluídas dentro do nosso sistema, quando nós não nos sentimos pertencentes, é porque está tudo muito bagunçado. E aí a constelação, ela coloca ordem nisso. Ela traz essa consciência. Quem veio antes? Meu pai e minha mãe. Eu estou aqui por quê? Por conta que eles me deram a vida. Então, como que eu olho para esses dois seres humanos que me deram a vida julgando? Então, a constelação ela te faz entender que tudo o que aconteceu antes foram escolhas deles e tá tudo bem. E aí, quando eu entendo que foi a escolha do meu pai, né? Como ali que a gente estava tendo um papo, a gente falou, foi a escolha do meu pai dizer que eu não seria ninguém. Porque ele não tinha como fazer diferente se ele também ouviu palavras negativas do pai dele, né? Então, isso, quando eu entendi todo esse processo, quando eu vi, meu Deus, mas por que que o meu pai, aquele que tem que me dar muito amor, proteção, foi a pessoa que mais me humilhou, né? Que mais foi cruel ali comigo, que trouxe, me fez me sentir muito pequena, incapaz. Como isso? E Será aí, que ele tinha essa consciência? ele não tinha essa Não tinha. consciência, porque ele Provavelmente, não né? teve criação, né, ele Uhum. não teve esse acompanhamento, ele não teve um pai ali para encorajar ele. Então ele teve que ir para a vida, ele teve que trabalhar, ele teve que encarar tudo sozinho. E ele vem, me dá, eu nasço, né, aí ele vem, eu tô aqui, eu nasci e ele faz o quê? Tu também vai ser dessa forma, porque se eu fui criada assim, tu também vai ser. Uhum. Então, ele acaba repetindo um padrão com os filhos, de rejeição, abandono. E eu me senti muito isso, foram muitos anos. Então, uma criança de 9 anos, uma menina, ouvir, tu não vai ser ninguém. Nossa, isso é muito pesado. Pesado, né? É, hoje eu tenho meus filhos, jamais eu falo isso E para tu eles. acredita que te limitou muito, assim, trouxe Demais, muitas porque crenças? tudo que eu fazia na minha vida e as coisas não iam, ou então tomava uma decisão, mas como que eu vou fazer isso? Eu já sei que não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não Nem, às vezes consigo. nem E tentava. muitas vezes nem tentava. Então Uhum. ficava já se sabotando, sabe? Eu deixava com que aquela frase, você não vai ser ninguém, isso que eu já perdi meu pai, tem 27 anos que eu perdi meu pai. Então pensa só, mesmo o meu pai já não fazendo mais parte desse plano, eu continuava com aquela frase dele, tu não vai ser ninguém. Só que ela mudou, né? Ela mudou os atores. E aí, aquele sentimento de incapacidade, de inferioridade, aquela dor do abandono, da rejeição, da palavra de humilhação que eu carregava, isso reproduzia nos atores da minha vida. Então, era relacionamento que não ia para frente, porque quando eu não consigo olhar para o meu pai, quando eu não honro esse masculino, quando eu não honro a vida que veio através dele, né, para minha, o que acontece? Os meus relacionamentos são desafiadores, a vida financeira ela fica totalmente travada e tantas outras coisas, porque o pai ele traz o i para o mundo. Tanto é Uhum. que quando a Segurança, o segurança, a proteção, o colo, que acontece? O o colo vem da mãe, equilíbrio. né? Aquele Uhum. acolhimento, a nutrição vem É da mais da mãe. mãe. É, O pai é a o proteção. pai tanto é que assim, ó, uma mãe pega a criança, ela faz ninar. O pai muitas vezes pega a criança e joga para Ah, cima. eu sei bem É, e aí o que como é acontece? Ele tá isso. dizendo assim pro filho, vai pro mundo. Sim. E quando tu não tens esse contato com o paterno, quando tu não consegue olhar o teu pai
como um homem de sucesso, quando tu não consegue olhar para o teu pai com amor, tu olha para ele com julgamento, com dor, você não vai para a vida. E como tu foi quebrando isso? Foi assim, foi uma virada, abriu uma porta e tava ali Eu sou o cristã, eu sou caminho. cristã e já de igreja evangélica, e eu me lembro que eu trabalhava com casais, trabalhava com a escolinha dominical, eu pregava também, e eu falava muito do perdão, né? Do perdão, do perdão, do perdão. Só que aqui dentro tinha uma dor muito grande, muito grande. E até que um dia eu cheguei, fui para a internet e falei assim, como que é perdoar? Porque assim, ó, eu estava lá no altar falando de uma coisa que eu não praticava, o perdão. Hum, Porque eu não perdoava o meu pai. Então, eu tinha raiva quando alguém falava assim, ó, tu és muito parecido com teu pai. Nossa, eu não gostava de ouvir isso. aquilo te consumia de uma Aquilo me forma, maltratava de um jeito, eu falava, eu não sou. sim. Porque era tanto amor por ele que eu não queria, sabe? Então, tipo assim, não que eu não amasse meu pai, mas um amor que se transformou numa dor muito grande. Ele não me vê, eu também não quero ver ele. Então, eu me lembro que no dia, isso é muito forte, sabe? Isso é uma parte da minha vida que eu tive que trabalhar muito. Foi no dia que eu perdi o meu pai, ele ligou para casa da minha mãe e eu que atendi o telefone. E quando eu atendi o telefone, eu falei, oi, alô, e ele falou, oi, filho. Eu falei, eu não tenho pai. Nossa. E eu me lembro que ele falou para mim, deixa eu falar com a tua mãe. E eu falei para ele, olha, bem assim pra ele, ai, tomara que tu vá de uma vez, porque era uma dor muito grande. Nesse momento ele se encontrava já em enfermidade? Naquele momento ele estava passando por um problema renal, né? Ele tinha feito um transplante, não deu certo, ele não teve o cuidado dele. E naquele dia ele estava a caminho da hemodiálise. E o meu Ô, irmão queria levar ele, né, no caso. nossa, hoje, mas assim, a gente não acaba, de alguma forma, replicando, ou seja, a forma com que ele te tratou ou maltratou, vamos dizer assim, até de uma forma involuntária, né? Não acabou com que tu, em alguns momentos da tua vida, tu não tenha feito isso, tanto com ele mesmo, né? Possivelmente com a sua mãe em alguns momentos, em Nossa, relacionamentos, eu fiz nos relacionamentos, a gente acaba porque eu tava, replicando. né? O que que aconteceu? Por eu ver minha mãe sempre sozinha com tudo, um pai totalmente ausente, não tinha aquele relacionamento, para mim, homem, sabe? Eu já olhava assim, não vou ser tola, eu vou maltratar, eu vou ser Tem que ser do braba, meu tem que ser do jeito. meu jeito. Uhum. Mas o que mais pegou foi que eu repeti isso na vida dos meus filhos. Então, eu fui com os meus filhos até eu trabalhar as minhas curas em mim, até eu entender tudo isso, igual meu pai era comigo. Uma pessoa totalmente seca, distante, brava, né? Não tinha aquele acolhimento. Então, tudo isso foi muito forte. Então a virada de chave não foi só a questão da igreja. Não, foi porque a igreja, né? Eu te falei da igreja, porque para ver que muitas vezes a gente vive um falso amor, porque uma religiosidade, né? Enquanto eu estava dentro da igreja, que eu estava sempre lá falando tudo, falava do perdão, só que eu não tinha isso dentro da minha casa. Eu comunicava às pessoas que o perdão é Era importante, tinha necessário. que fazer, mas Aham, lá no fundo não, porque eu não queria olhar para o meu pai. E tu imagine só, já era líder de ministérios dentro da igreja. Eu sim. estava ali à frente, eu já era uma referência para as pessoas. Só que aqui dentro eu estava totalmente em conflito. E é isso que hoje em dia as pessoas acabam aqui fora, né, olhando para nós dois aqui, nossa, que perfeição, né? Olha que bonitinho os dois. Mas quem nós somos quando ninguém vê? Quem nós somos quando nós colocamos a cabeça no travesseiro? E era naquele momento que eu não me reconhecia, porque dentro de mim tinha um ódio pelo meu Uhum, pai. uhum. Então, no dia que o meu pai faleceu, ele falou comigo, mas com a consciência de dor que eu tinha, porque naquele momento eu só via as dores, o abandono, a rejeição, as palavras de humilhação, eu não tive força para receber o amor daquele homem, porque no fim, hoje eu sei que ele me deu amor. Mas eu carreguei anos na minha vida Como falando que o se meu pai não não. tinha dado amor, Sim. né? Então, eu não me lembro de ter recebido um presente do meu pai. Eu não me Uhum. lembro de ter recebido um abraço do meu pai.
Mas hoje, quando eu olho para ele, eu sei que ele me deu o abraço, eu sei que ele me deu amor, eu sei, sabe? Eu sei que o maior presente que ele me deu foi a minha vida e eu poder gerar os meus filhos. Sim. E agora fazer diferente. Então a virada de chave veio quando eu falei: o que é perdão? Por que então eu falo de perdão e eu não consigo perdoar? E eu fui para a internet. E quando eu fui para a internet, eu botei lá assim, ó, como perdoar? Eu estava num desespero ali. E aí, quando veio assim, ó, sobre a oração do Ho'oponopono, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, nós vamos falar, porque tu falou, né, constelação e energia, né? Aham. E aí, quando veio ali, né, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eu falei, mas como que isso daí vai fazer com que eu perdoe meu pai e que eu resolva essa pendência aí? Porque isso ali, aquilo ali estava me maltratando demais. E aí eu comecei, eu desafiei. Eu falei, mas então eu vou ver. E isso que eu era da igreja, eu falei, por que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então a história da minha vida, ela começa com essas 4 frases, né, do perdão, quando eu entendi que o sinto muito era eu aceitar que tudo foi como tinha que ser daquela forma. Então, mesmo assim, ó, eu tenho uma frasezinha que eu gosto de levar muito comigo, que eu aprendi também no meio da igreja, sabe? Tu quer saber se tu tem intimidade com Deus? Tu faz uma autoanálise da tua consciência, se tu é misericordioso com as pessoas. Quando tu começa a ter esse tipo de perdão, ser mais, né? Misericordioso. Tu se aproxima muito de Deus. Uhum. Né? E dá para ver assim que tu tinha, né? Tu pregava Sim, e o perdão, mas tu tinha essa mágoa, né? Essa coisa assim ruim que te afetava a tua família, teu bem-estar, teu dia a dia, teus filhos também, né? Teus relacionamentos. porque as dores, elas te bloqueiam, elas te paralisam, elas não deixam você ser quem você realmente nasceu para ser. Porque Deus nos deu tudo. Nós Hum, somos herdeiros, né? sim, O nosso paizinho maravilhoso, ele nos deu tudo, sim, tudo. Então, toda a prosperidade, abundância, todo o amor, a saúde, nós nascemos com tudo isso. E é as nossas escolhas que nos fazem viver isso ou nos afastar delas. E quando nós carregamos as dores, os traumas, os medos, nós não vivemos isso que Deus já deixou aqui para nós. Então, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele diz: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Só que muitas vezes nós deixamos com que o ladrão venha para matar, roubar e destruir, né? Matar os nossos sonhos, roubar a nossa paz, destruir as nossas famílias, a nossa alegria. E era isso que estava acontecendo enquanto eu não liberava o perdão do meu pai. Então a constelação, ela me levou a olhar para isso de uma forma diferente. Porque quando eu fui fazer minha primeira constelação, eu falei, então, peraí, então já trabalhei, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Deu uhum. certo, porque eu entendi que eu tenho que aceitar, eu passei a me perdoar, a ser grata pela vida que eu tenho, né? E a me amar. Quando eu entendi isso, eu falei, agora eu quero entender agora como que eu vou. Porque todo mundo falava assim, ai, tu tem que entender, Gisele, que tu tem que ter equilíbrio, tu tem que se sentir pertencente. E eu não me sentia pertencente. É Porque como se em algum momento na tua vida tu sentia que estava vivendo uma vida que não era para você. que não era para mim, eu não me via, porque, embora, meu Deus, minha mãe é o meu amor da minha vida, tenho ela, minha Tereza, fã de um supermercado, rapaz, tu tem que ver. Adora ir no mercado. Nossa, adora, é o rolê dela do dia, né? Então, a minha mãe, ela sempre me protegeu, mas ainda como eu trazia, né, eu carregava comigo crenças uterinas de que minha mãe não queria uma filha mulher, não porque ela não gostava de menina, mas porque ela não queria que eu carregasse as mesmas dores que ela carregou. Porque a minha avó teve a minha mãe, aí não pôde criar minha mãe, deu minha mãe para minha bisa, Isso me faz assim pensar. A memória afetiva, ela inicia já no útero? no útero. Já trazemos as memórias intrauterina. E aí ali vai indo tudo. Então, aquela dor do feminino que a minha mãe tinha, que a minha mãe tinha de ter sido rejeitada pela mãe dela, ela traz para o feminino. E a memória afetiva, ela está atrelada à construção de caráter ou são momentos diferentes? Em uma etapa da vida ali, tu começa a construir o teu caráter. Ela tá em todas as áreas da nossa vida, né? Porque tu imagine só,
se todas as minhas memórias são de dores, quem eu vou ser? Eu não vou ter motivo para ser alegre, eu não vou ver prazer na vida. Então, por mais que pareça doloroso, né, tu mexer, botar a mão na ferida, é importante a gente entender as causas para que nos direcione para um futuro, não vou colocar aqui próspero, mas tranquilo, próximo a Deus, próximo àquilo que a gente pensa como felicidade. Então, olha só, isso é muito importante. Quando você se machuca, você é obrigado a limpar As aquela feridas. feridinha. E às vezes, né, eu quando era pequena criava aquele cascão, porque a É, gente ficava escondendo, não queria mexer. metolate, Isso, não queria botar o mentolate, adia. né? E só quando tu tirava aquele cascão, que tu olhava para aquela ferida e colocava o remédio nela, que ela curava. Então, assim é nossas feridas da alma. Muitas pessoas chegam para mim nos meus atendimentos e falam assim: Gi, mas eu não quero olhar, eu não quero, eu tenho medo de voltar lá atrás. Você não vai para frente se você não resolver lá atrás. Então, a constelação ela resolve lá atrás É para como te levar se, para frente. como se tivesse um elástico ali te prendendo. Porque quando eu olho para o meu pai e minha mãe, e quando eu vejo neles duas pessoas de muito sucesso, tu já pensou que o teu pai é um cara de muito sucesso, que a tua mãe é uma mulher de muito sucesso, porque ela te deu a vida, da tua vida veio os teus filhos, e depois os teus netos, e olha só que coisa mais linda, tudo porque eles disseram sim pro amor, pra vida, né? Então, a constelação, ela te leva para esse lugar de olhar pai e mãe, entender que as escolhas foram deles. Ah, Gi, mas meu pai não me deu amor. Foi uma escolha dele. Eu recebo do meu pai a vida. E quando eu entendi isso, que eu recebia do meu pai a vida, tudo mudou. Tudo mudou. Hoje, quando a minha mãe fala assim, Oceano ó, tu és azul. muito parecido com teu pai, eu digo, ai, meu Deus, o Vado, Que se tivesse bênção! aqui. E sabe que hoje eu sempre falo assim, se Deus chegasse e falasse assim, ó, filha, tu tens 5 minutos para me pedir o que tu quiser. Eu ia pedir pro meu pai. Para ele deixar eu estar na frente dele só para dizer, pai, obrigado. Obrigado porque hoje eu só sou quem eu sou. Porque foi aquela palavra lá. Porque, de repente, se ele não tivesse agido daquela forma, eu não tinha Não buscado tantas teria curas, tanta transformação na minha vida. E hoje, poder transformar e ajudar na vida de tantas tantas mulheres. outras Quando pessoas. chegam os depoimentos para mim, Gi, a minha vida mudou, meu casamento restaurou, perdoei minha mãe. Aquilo ali para mim, Te sabe? motiva ainda mais. Nossa, ele diz assim, a vida tá dando certo. E como hoje a vida é tão corrida, né, do jeito que tá, a gente conseguir fazer isso, alinhar mente, espírito, com tão pouco tempo. É possível? É possível, e isso daí, quando a gente entende, a gente transforma tudo. Porque nós criamos a nossa realidade, né? Tem, às vezes, fica, tu acredita em futuro? Sim, eu estou construindo o meu futuro a partir desse meu momento aqui, das minhas palavras, porque eu crio a minha realidade, eu crio a minha realidade a partir do que eu penso, do que eu sinto e do que eu acredito. O pensamento, ele é elétrico, né? Então, ele está criando aqui. Tu pensou no jatinho, fala, olha, pensa no jatinho, tu vai pensar no jatinho. Mas sinta o jatinho. Não, mas peraí, o jatinho é muito caro para mim. Eu não vou ter esse jatinho nunca. É, Eu nunca vou ter de verdade. Porque se tu não sentir que você merece, não você se não vai sentir atrair, merecedor. né? Você não vai atrair. Então, eu penso, eu crio. Eu sinto, eu atraio. Eu acredito, eu realizo. E aí, como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Porque eu tenho que alinhar corpo, mente e espírito. Vamos levar lá atrás, né, no Santíssimo, né? Então, o templo, se nós somos templo do Espírito Santo, ele tem 3 partes. Ele tem o átrio, ele tem o santo e ele tem o santo dos santos. E nós somos o corpo, a mente e o espírito. Primeiro, nós temos que estar nós temos que cuidar do nosso templo. Se nós não cuidar do nosso templo, eu venho agora de uma perda de 15 quilos. Gi, mas então tu não te amava quando tu estava mais gordinha? Sempre me amei muito. E me amei tanto que eu olhei e disse, eu vou me cuidar. Porque se eu sou um templo do Espírito Santo de Deus, eu tenho que realmente estar bem saudável, né? E aí eu tenho que trabalhar minha mentalidade, cuidar com o que eu penso. Porque nós, em média, falamos 16 mil palavras por dia. 16? Uma média,
né? E dizem que mulher fala muito mais ainda, né? Pois é, eu comecei contador, comecei a fazer um cálculo aqui. Então, tu pensa assim, ó, se você fala 16 mil palavras no dia, e essas 16 mil palavras, mais da metade delas, 90% delas são negativas, você vai criar mais disso no próximo dia, e no próximo dia, e no próximo ano, e a vida não sai do lugar. Aí você muda a sua forma de falar. Eu mudei as minhas palavras, eu transformo a minha vida. Eu crio uma nova realidade. É aquela situação onde a gente passa a maior parte do tempo reclamando, e aí o reclamar é clamar por aquilo que é negativo. 10, 20 mil vezes, né? Você acordou. Nossa, meu Deus do céu, segunda-feira. Ui, que tempo feio. Olha que dia feio. Olha que dia frio. Nossa, essa semana vai ser uma. Então, a pessoa já acorda reclamando. Porque o dia tá frio, tá chovendo, porque já é segunda-feira, porque o final de semana passou, não aproveitou nada, só reclama. Ela tá criando mais disso. Mais motivos ela vai criar para reclamar. Agora, tu imagine só, se você não tem muito tempo no dia para você cuidar da sua mente, mas você acordou, você visualizar os seus sonhos, pensar no que você quer viver, como você quer aquele dia, você já trazer aquilo que realmente, agir como se já fosse verdade. Então, todos os dias, eu ando de Porsche, todos os dias eu entro lá na Disney, todos os dias, sabe, eu vou no restaurante que eu quero ir com a minha família, faço as viagens, porque tá tudo aqui. Eu crio ela aqui. E aí eu me sinto Vai transformando o tão ordinário em merecedora extraordinário. que quando eu começo a visualizar aquilo ali, meu Deus do céu, as minhas células começam tudo a bater palma e dizer: Uau, é incrível, nós vamos viver isso. Só que por muitos anos eu não acreditava nisso. Funciona mesmo, hein? Já tô aqui imaginando, o Funciona sorrisinho já demais. E veio. olha só, a Bíblia diz assim, ó, lá em Abacuque: escreve a visão sobre as tábuas, porque até quem passar correndo possa ler. Aí, lá em Provérbios, fala assim: assim como o homem se vê, assim ele é. Né? Então, Deus ele nos ensina o poder do escrever os nossos sonhos, quem nós queremos nos tornar. Assim como você se vê, assim você é, o poder da imaginação. E aí ele fala assim, ó, leva Ezequiel lá para o vale de ossos secos, diante daquele vale onde não tinha vida. E ele diz, filho do homem, pode esses ossos reviver? E Ezequiel diz para Deus, Senhor, eu não sei, mas tu sabe. E ele fala, abre a tua boca e profetiza. Então, o poder das palavras, o poder da visualização e o poder da escrita. Quando eu tenho tempo para sonhar, eu vou realizar. Agora, se você não tiver tempo para você sonhar os seus sonhos, o que você quer viver da vida? Então, não tem muito tempo durante o dia, de minha vida é corrida? 5 minutos. Fecha os seus olhos e vai visualizar o teu sonho. Mentaliza. Mentaliza ele. Traz as afirmações. Mas isso tem que estar assim, ó, tão certo, isso tem que ser uma verdade tão absoluta para ti. Eu sempre digo assim, tão certo como amanhã vai amanhecer. É a certeza que eu tenho da minha vitória. É a certeza que eu tenho que a minha empresa vai se tornar a referência, que eu vou me tornar referência no meu trabalho. Sabe? Vai vir dia frio, vai vir dia de sol, mas eu tenho essa certeza que eu estou aqui para viver o extraordinário e eu criei a minha realidade. Hoje está desafiador? Está desafiador. Mas você não pode olhar para a sua circunstância, para o seu momento atual. Se você viver olhando para o seu momento atual, você não vai ter tempo para sonhar. Então, você não pode viver por vista, por aquilo que tu está vendo aqui. É por visão. Além dessas paredes. Olhar lá adiante. Tu saber onde tu quer chegar, sabe? E quando tu tens essa visão muito clara do lugar onde você quer chegar, Deus vai colocando E caminho. isso também serve para a gente deixar um pouquinho a depressão de lado, né? Para as pessoas que têm um pouco de problema com autoafirmação, com A aquilo que depressão, aconteceu. ela Porque é. depressão, a própria palavra, ela já induz, né? Depressão é do passado, não tem como tu ter depressão daquilo que tu tá vivendo e aquilo que tu vai viver amanhã. Isso, a depressão, a pessoa está muito presa ao que Ao aconteceu que com ela. aconteceu, isso. Então, dentro do atendimento de terapia, de constelação e até mesmo dentro das mentorias que eu faço com as mulheres, nós trabalhamos isso. Nós vamos lá no passado. É direcionado a mulheres. Na verdade, já vai mudar, tá? Porque eu vou trazer Pois o é, masculino também, é. porque eu preciso desse equilíbrio, né? Então, nós vamos lá no passado. Só que tu não vai sozinho. Eu vou com você. Eu te conduzo até lá para te trazer insegurança É novamente. hipnose isso? Não, tudo através do poder da palavra. Porque a palavra
é ela que te move. Nós estamos aqui por quê? Porque nós estamos palavra, nós estamos falando. E aí, tudo que a gente está falando aqui, de alguma forma, vai trazer cura em outras pessoas. E aí, olha só que incrível. A palavra que um dia me bloqueou, que eu não seria ninguém, foi aquela palavra que disse: você pode ser quem você quiser ser. Eu dei um novo significado para aquilo que me aconteceu. Então, dentro da terapia, dos atendimentos, nós vamos trazer um novo significado a tudo aquilo que te aconteceu. Vou te trazer o teu momento atual, quem eu sou hoje. Essa empresa, minha família, meu carro e quem eu quero me tornar. E eu escuto muito assim, eu não sei o que eu quero da vida. Não, peraí. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber onde você quer chegar, quem você quer se tornar. E sabe o que eu mais escuto? Eu quero ser feliz, eu quero ter alegria, eu quero ser corajosa. Olha só, não é nem sobre ter. Mas sim, As pessoas não estão conseguindo ser. Porque elas têm deixado o medo delas, as dores da infância, os abandonos, as rejeições delas, tomarem conta da tomarem vida. conta de uma forma que elas se perderam delas. Então, esse é o meu trabalho, é resgatar o teu ser. Então, as minhas joias, aqui está escrito, sucesso é uma decisão. Imagine só, eu estou numa reunião. E aí eu olho para o meu poço, sucesso é uma decisão. É empreendedor, empresária também? Ficou faltando aqui. Pois é, eu tenho uma marca de joias com propósito. Então, através das joias, eu trago essa reprogramação mental, trabalho a saúde mental da mulher. Ela tem para homem também, tá? Que isso aqui é unissex. Tá, Então, ela se veste de uma perfeito. forma diferente. Tudo que eu estou usando hoje, ela tem uma intenção. Esse anel, ele fala, eu escolho me amar. Uhum. Não tem como você trabalhar sua autoconfiança se tu não te amar. Não tem como você prosperar na vida se tu não te amar. Então, eu escolho me amar. Só o amor cura. É o amor que cura tudo. Então, dentro da constelação, o amor foi mais forte. O amor, ele curou. E aí, quando eu curo a minha dor de quem veio antes, pai e mãe, eu me sinto pertencente à vida. Eu me sinto pertencente para prosperar dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do relacionamento. E eu trago o equilíbrio. Porque uma pessoa, quando ela está com o sistema dela totalmente desorganizado, ela é aquela pessoa que ela se dá demais para o outro, ela não sabe receber. Né? Então, quando nós trabalhamos o equilíbrio do dar e o receber, tudo fica em harmonia. E é a harmonia que te leva a viver a prosperidade, o sucesso, quando você consegue estar em harmonia. Então, é muito fácil você viver isso todos os seus dias, quando você escolhe ter 5 minutos para você trabalhar a sua mentalidade. Né? Aí você faz a sua oração, independente da sua religião, mas é sobre Deus. Faz a sua conexão com o divino. E você faz uma atividade física, vai dar uma caminhada. E aí, quando você alinha corpo, mente e espírito, porque se você, ai, não, eu só vou orar, não vou cuidar do meu corpo, vai adoecer, a tua fé vai enfraquecer. Ai, não, eu vou ler 1000 livros no ano, porque eu vou ficar inteligente. Você perdeu a sabedoria, você não fortaleceu o espírito, a sua carne tá, né, o seu corpo tá doendo, tá gritando, você não vai. Então, eu tenho que alinhar. E alinhar é eu trabalhar esse equilíbrio dentro de mim. Sabe? Nossa, quanta informação, hein? Tem assunto aqui para a gente conversar até amanhã de manhã. Mas assim, a gente está chegando ao fim do episódio, né? Eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, deixasse uma mensagem, né? Mais uma mensagem de tantas especiais, e acredito que vai ajudar, ou dar um norte para que as pessoas procurem, né? Uhum. Se curar um pouquinho, né? Ter palavras como a sua, né? De rejeição. Eu acredito que quase que 100% das pessoas passaram por algo Nossa. parecido. E também deixa um recadinho da sua rede social, onde a gente pode te encontrar, para que essas pessoas também, assim como você, acabem saber onde elas querem chegar, encontrar um pouco da felicidade, sair do desconhecido e chegar em algo conhecido. Então, se eu puder ser contribuição na sua vida com uma mensagem, você não é o que te aconteceu. Nada vem para o seu pior, tudo vem para o seu melhor quando você entende isso. Quando você muda as suas palavras, muda a forma de falar sobre você. Como você tem falado sobre você? Como você tem contado a sua história da sua vida? Mude as suas palavras e transforme a sua vida. Há poder.
Há poder nas suas palavras, há poder de vida e há poder de morte. E o que você tem falado sobre você? Se você declarar que você pode, você é capaz, você consegue, ninguém vai te parar. A única pessoa que pode te impedir de realizar os seus sonhos, de viver todos os seus projetos, de construir a família dos seus sonhos é você mesmo. Então acredite que você merece, você é capaz. Pensa, cria aqui na sua mente. Que vida é essa que eu quero viver? Se sinta merecedora e acredite. Faça chuva, faça sol, eu vou realizar todos os meus sonhos. Por quê? Eu sou filha de Deus e somente coisas extraordinárias acontecem comigo. Muito bom. Muito obrigado, Gi. Foi uma Nada, satisfação enorme ter você aqui, eu que um agradeço. aprendizado, né? E acredito que o nosso público hoje está recheado de boas notícias. E esse foi mais um episódio do Top Master Convida. Não deixe de se inscrever no canal. E até mais.